Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo o canal, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as queridinhas da Panasonic, né? Essa placa é uma placa Panasonic. Eu já consertei essa placa, foi em fevereiro de 2026, ou seja, tem 6 meses, né? 5 meses. E aí ela foi para o cliente usou até agora, só que fizeram um favor de dar uma ajuda para ele lá, né? Ou seja, acabaram cometendo um erro gravíssimo com essa placa, né? Mas antes de falar sobre o que aconteceu, se inscreva no canal, dê um like, acione o sininho, compartilhe o vídeo, né? Para poder nos ajudar aí a crescer um pouco, né? Então, e poder fazer mais vídeos para mandar para outras pessoas. Então, o que aconteceu com essa placa? Essa placa, se vocês verem, ela tem aqui ó, um selinho, né, uma garantia nossa. Como eu já falei, ela foi consertada tal e funcionou, belezinha tal, e foi para o cliente. Só que essa semana o cliente me ligou e falou que tinha acontecido algo com a placa, ou seja, eu até fiquei um pouco preocupado, ou seja, 6 meses, a placa de 5 meses já deu problema, mas aí ele foi sincero e falou não. Foi que ligaram ela no 220. Ó, olha o que aconteceu. Estourou aqui, estourou o fusível, né? Agora eu não sei se estourou mais coisas, né? Porque por enquanto ainda não mexi, só estou mostrando. Aí nós vamos fazer todos os testes para ver se realmente acabou danificando mais coisas, né? Porque quando acontece isso ligar em 220, se tiver alguma coisa ligada lá, ou se ela chegou a ligar alguma coisa, pode ser que tenha entrado em curto, algum componente lá, periférico, né? E aí, às vezes, costuma de estourar os resistores, né? Quando estoura os resistores, aí, às vezes, vai direto no processador. E quando isso acontece de estourar o processador, aí não tem jeito, né? Aí é sucata mesmo. Mas nós vamos torcer para que isso não tenha acontecido e que tenha ficado só aqui no filtro, né? Que isso aqui a gente chama de filtro RFI. Se ficou só no filtro, aí com certeza vai dar conserto. Agora, se passou para o processador, aí a gente não tem muito o que fazer, né? Mas a gente vai tentar o conserto. Se der conserto, depois eu vou voltar e vou explicar para vocês que nem sempre acontece o pior, né? Tomara que, porque isso aqui é feito exatamente para esse filtro aqui, ele é feito exatamente para isso, para suportar problemas, né? Como tensão alta, tal, né? Pode ser que aconteça uma tensão alta e aí ele tá aí, tanto é que vocês veem, ele estourou aqui o, o NTC, né? Na verdade não é um varistor, né? Isso aqui ele funciona da seguinte maneira, ele quando a, acontece alguma coisa, é como se ele fosse um guarda, né? Ele aquece muito, a corrente que vai passar aqui, ela é muito alta, então por causa da tensão muito alta aqui, aí o que acontece? Vai gerar uma corrente alta. Esse componente aqui, ele vai baixar a resistência, é como se ele se tornasse um curto, né? E aí ele estoura e estoura o fusível e estoura também. Muitas vezes ele estoura, às vezes não, mas na maioria das vezes ele estoura. Então ele está aqui exatamente para isso, para cumprir essa função de não deixar danificar a placa, mas nem sempre funciona, tá? Infelizmente nem sempre funciona. Muitas vezes ele acaba deixando passar e aí o prejuízo é maior. Mas, por enquanto, tudo indica que ele funcionou. Então, nós vamos realmente fazer todos os testes agora, vou trocar os componentes, né? E aí vou ver se vai funcionar realmente, se a placa vai dar conserto ou não vai dar. Se der conserto, beleza para o nosso cliente, né? Se não der conserto, aí podemos fazer muita coisa, né? Portanto, se inscreva no canal, dê um like, acione o sininho, compartilhe o vídeo, nos ajude aí e até o próximo vídeo.